Hoje eu quero conversar com você sobre Mateus 13:58, que diz assim: E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. E no versículo 57, Jesus está explicando ali para as pessoas que ficaram impressionadas, porque Jesus foi no templo e falou no templo, as pessoas ficaram maravilhadas. Às vezes, esse é Jesus mesmo, o filho do carpinteiro? A gente conhece a família dele. E da onde que veio tanta sabedoria? De onde é que vem tudo isso, né? Que eles ficaram assim impressionados com a sabedoria de Jesus no templo. E Jesus olhou e falou assim: é que o profeta ele não tem honra na sua própria terra. Ele deu essa explicação. E no 58, logo que ele diz isso, fala assim que Jesus não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então eu quero dizer para você que às vezes está faltando milagre na sua vida por causa da sua falta de fé. E se você for ver todas as vezes que teve cura, Jesus perguntava se a pessoa cria que poderia ser curado, ou então Jesus nem perguntava, Jesus só testemunhava o tipo de fé que a pessoa tinha nele e falava: a tua fé te salvou. E Jesus às vezes ficou impressionado com alguns tipos de fé. Jesus falou assim: nunca vi uma fé como a deste homem, né? Nunca vi uma fé como a dessa mulher, né? Depois de muitos anos ainda falarão da fé desta mulher, que a fé é algo que comove e move o coração de Deus. E aí eu quero trazer para você isso. Muitas vezes nós acostumamos com a presença santa de Deus. Nós acostumamos aos ritos religiosos, às práticas, vamos ao culto, vamos a células, vamos a PGs, vamos a eventos, estamos ali sempre trabalhando e nós nos acostumamos. Tanto é que se você for falar com uma pessoa que é crente, com uma pessoa que já é da nossa religião e tudo, você vai perguntar, você vai falar qualquer coisa, você vai, não, eu sei que Deus faz. Não, eu sei que Deus ouve. Eu tenho orado. Mas por que não vivencia milagres? Porque está esperando o milagre em lugares que é lugar de espera. E não está vendo milagres enquanto espera porque não valoriza o resultado dos pequenos fracassos que nós temos. Porque o fracasso nas mãos de Deus, ele se torna adubo, fertilizante, para nos dar suporte para o grande milagre que você espera. Mas são pequenos milagres. Hoje é 1º de dezembro. Às vezes você olha para essa data com muita alegria, porque está perto do Natal. Às vezes uma certa uma apreensão, porque está chegando no final do ano. Mas muitas pessoas olham para 1º de dezembro assustados. Gente, eu não vi passar o ano. Fala desse jeito, a gente ouve isso, né? Tem gente que fala assim, não acredito que o Spotify já está dando resumo da retrospectiva do ano. Porque não viu o ano passar, não viveu intensamente um dia de cada vez. Porque foi engolido pela rotina, por dias, e quando assustou, tá aí. E aí vem no Natal é aquele sentimento bom de comida, de presente, mas quando chega lá no Réveillon, na virada do ano, às vezes vem um sentimento, uma sensação de fracasso. Gente, eu não cumpri nada do que eu prometi que ia fazer. As minhas listas, eu fui dar uma olhada, dar um checklist. Eu comecei bem o ano, mas descambou no decorrer do ano e eu acabei não cumprindo. Então, às vezes, essa data em dezembro, é uma data que a gente se sente fracassados, nós ficamos tristes, mas eu queria trazer para vocês que muitos dos milagres que nós deixamos de vivenciar é por causa da nossa falta de fé. Sabe, aqui em Mateus 13, Jesus, as pessoas que já conheciam ele, já tinham conhecimento da família dele, ficaram impressionados com a sabedoria de Jesus, com a autoridade de Jesus. Como é que a gente não percebeu que esse homem estava aqui perto da gente? A gente conhece a família, a gente nunca viu que ele é poderoso desse jeito, que ele fala bem desse jeito. Jesus falou, olha, é porque o profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa. Nós somos terra de Deus. Nós somos casa de Deus. Nós somos morada de Deus. Quantas vezes você já teve essa consciência? Quantas vezes você mesmo já disse, eu sou casa de Deus, eu sou terra de Deus. Mas você tem ficado impressionado com o que Deus tem feito na vida de pessoas que não o conhecem há tanto tempo. Que não se dedicaram ao serviço
para a igreja, ao serviço para os outros, não se dedicaram como você se dedicou. E às vezes você olha assim e fala assim, como eu vejo milagre na vida dos outros. Às vezes uma pessoa acabou de se converter e recebeu um milagre extraordinário. E na sua vida você olha e você fala assim, por que que comigo não está acontecendo? Porque nós não damos a honra que Jesus merece. Nós não valorizamos os pequenos milagres do dia a dia. Sabe, nós ficamos só esperando aparecer algo uau, algo extraordinário. Porque, claro, a gente busca, né? A gente trabalha na igreja, a gente participa das reuniões, das celebrações, a gente faz tanta coisa. Claro que a gente merece um milagre maior do que aquele que acabou de chegar, do que aquele que não teve uma vida de anos e anos dedicada a Deus. Claro que a gente merece um milagre espetacular. Lá em Mateus 20, eu gosto muito desse texto de Mateus 20. Fala sobre um fazendeiro que saiu contratando, desde cedo, contratando pessoas para trabalhar na fazenda dele. E combinou 100 denários. 100 denários era o valor que o fazendeiro, vocês podem até ler depois, é muito bom esse texto, combinou com cada trabalhador. Então ele saiu de manhã, bem cedo, contratou alguém para trabalhar na fazenda dele por 100 denários. No meio da manhã, contratou outra pessoa para trabalhar na mesma fazenda, no mesmo trabalho, por 100 denários. Lá pelo meio-dia, contratou mais trabalhadores por 100 denários. No meio da tarde, contratou mais trabalhadores por 100 denários. E quase para terminar ali o dia, ele contratou mais e combinou de pagar 100 denários. Então, quando chegou na fila, na hora de receber o valor do dinheiro, do trabalho, do dia de trabalho, aquele que chegou, foi o primeiro a chegar e estava trabalhando desde cedo, pensou, claro que eu vou ganhar mais. Eu trabalho há mais tempo, eu me dediquei há mais tempo, eu suei mais, trabalhei mais, claro que o meu salário vai ser maior do que aquele que trabalhou só meia hora. E quando chega na hora do pagamento, o fazendeiro paga o mesmo valor para todos. Então, não é o seu tempo de crente, não é o seu tempo de igreja, não é que faz você receber grandes milagres de Deus, experienciar grandes milagres de Deus. Às vezes, aquele que chegou tá maravilhado e para ele aquilo é muito, e você olha e você fala, mas eu tô mais tempo. Mas se você for ver, diz que o que é combinado não sai caro, né? O mesmo valor que foi combinado com o que foi o primeiro trabalhador a chegar, é o mesmo combinado com o que trabalhou só meia hora. Foi o combinado. Então Deus tem milagres para mim e para você, para realizar na nossa vida todos os dias. Mas Ele não tem tido honra nós não temos dado honra, nós não temos valorizado todo o milagre que Deus tem feito na nossa vida. A gente fica esperando para valorizar o espetacular na nossa vida, a grande cura, o grande carro, o grande negócio. E aqui, nesse texto, fala que Jesus não pôde realizar milagres na terra dele por causa da falta de fé, por causa da incredulidade. As pessoas estavam acostumadas a ver Jesus e não tinham ideia, foram surpreendidos. Gente, eu conheço esse Jesus desde pequenininho, não sabia que ele era tão sábio, que ele tinha tanta ousadia. Por quê? Porque a gente se acostuma com as coisas que Deus providencia para nós. É misericórdia, toda manhã tem misericórdia nova, Ele nos perdoa e tal, e vira um hábito, e aquilo não nos impacta, aquilo não causa transformação, não causa a mesma alegria que causa naquele que recebeu um valor tão alto por ter, às vezes, se dedicado menos. Mas é tudo o mesmo valor diante de Deus. Não tem diferença. O que Deus valoriza em mim e você é o tanto de fé, o tanto de valor, o tanto de prioridade que nós dedicamos para Ele. E às vezes é muito mais fácil para alguém que acabou de chegar se dedicar por inteiro do que aquele que está há muitos anos.
E Deus não tem tido honra na sua vida, porque você se